Estamos aqui de volta para a gente continuar falando sobre a história da humanidade. Eu tenho que parar de mexer essa mão e bater, que agora tem microfone. Toda vez atrapalha, eu esqueço. Ó, o nosso último conteúdo, que ficou até interferido ali, né? Porque a gente começou a discutir sobre noções de política, e depois vieram as revisões. O nosso último conteúdo abordado foi o início do processo de independência dos Estados Unidos. Como isso já tem um tempinho, né? Tem aí 3 semanas, né? Eu vou deixar o link embaixo desse vídeo da primeira parte do conteúdo, quando a gente começou a falar sobre independência dos Estados Unidos, para vocês reassistirem se vocês estiverem aí com as ideias já distantes. E nós vamos começar, eu preciso que vocês assistam, se vocês não lembrarem do início do processo, porque a gente vai começar justamente já do meio de uma treta que foi gerada por algo que a gente já conversou lá no primeiro vídeo. Então, né, quando a gente encerrou o primeiro vídeo, eu estava falando para vocês sobre uma sequência de leis de arroxo econômico que a Inglaterra colocou em cima das 13 colônias. Os Estados Unidos ainda não se chamavam Estados Unidos, ainda eram as 13 colônias britânicas na América. E após a Guerra dos 7 Anos, entre Inglaterra e França, né, onde as colônias tiveram uma participação, a Inglaterra precisou fazer esse arroxo econômico porque ela estava com uma economia muito fragilizada. Não vou aqui falar sobre todas as leis, né, que foram colocadas ali, porque a gente já falou sobre isso no vídeo passado, mas eu preciso falar mais uma vez sobre uma das leis, que foi a lei do chá. Porque é justamente essa lei do chá que gerou todo o conflito que dá início ao nosso conteúdo de hoje. Então, para vocês acompanharem o conteúdo, vocês vão lá no livro de vocês, a partir da página 33, e começam a acompanhar Independência dos Estados Unidos. Vamos então começar o conteúdo de hoje, conteúdo inédito. Após a imposição da lei do chá, que dizia que todo chá fabricado nos Estados Unidos, principalmente em Boston, que é onde tinha o porto, né, um dos principais portos de exportação, pontos de exportação, desculpa, só poderia fazer comércio do chá com a Companhia das Índias Orientais, que era liderada pela Inglaterra. Só que isso cortava a maior parte dos lucros que os colonos das 13 colônias tinham. Então, ia ser muito ruim para eles. Eles tinham acabado de começar a pagar altas taxas e agora o lucro deles ia diminuir. Isso leva a população para as ruas, né? Aí quando a gente começa a falar agora sobre a reação da população, a reação dos colonos, leva a população para as ruas. Eles começam a fazer protestos, principalmente protestos no porto, contra os navios ingleses que vinham para buscar o chá e, obviamente, vinham para também recolher a taxa que era paga por eles, né, para as companhias inglesas. Um desses protestos, né, acabou ficando mais acalorado e acabou que as tropas inglesas começaram a agredir, né, os colonos, os moradores do atual Estados Unidos, e terminou em morte, né? Algumas pessoas morreram nesse protesto e esse dia é chamado aí de o massacre de Boston. A partir desse massacre, quando as pessoas morreram de forma violenta por estarem protestando pelos seus direitos, organizou-se aí protestos ainda maiores. Então tem aí início, né, o que seria ou o que é talvez o emblema do início de toda a campanha de independência dos Estados Unidos, que é o Boston Tea Party, ou se a gente for traduzir para português, a Festa do Chá de Boston. O que foi isso? Como resposta ao massacre que aconteceu em Boston, os moradores de Boston, né, invadiram mais uma vez os portos, só que dessa vez eles agrediram, eles foram de forma violenta, eles foram armados, prontos para a batalha. Eles agrediram as tropas inglesas e eles chegaram a entrar no navio e jogar todo o chá que já estava dentro do navio para ser levado, para ser exportado para a Inglaterra. Jogaram todo o chá no mar e muitas pessoas, membros que vieram junto com as tropas e membros das próprias tropas inglesas acabaram morrendo nesse dia. Então essa foi a resposta dos colonos para o que tinha acontecido no massacre de Boston.
Só que isso não vai acabar aí, porque por conta disso, né, a Inglaterra vai começar um movimento muito mais pesado em cima dos colonos. É quando eles lançam as Leis Intoleráveis, em 1776. Com as Leis Intoleráveis, agora eu vou pegar minha colinha aqui para falar com vocês mais direto. Com as Leis Intoleráveis, o que acontece? A Inglaterra, ela começou a colocar em cima das 13 colônias uma pressão muito maior, porque as leis intoleráveis diziam o seguinte: primeiro ponto, os responsáveis pela festa do chá, né, pelo Boston Tea Party, seriam mandados à Inglaterra para serem julgados lá. A colônia de Massachusetts seria ocupada por tropas inglesas. O porto de Boston ficaria fechado até que fosse paga uma indenização por todo o chá que foi jogado na água e foi destruído. E, né, estariam sujeitos a severas penas todos aqueles que agredissem funcionários ingleses. A partir dali, a partir daquele momento, qualquer pessoa, né, que tivesse um ato de agressão contra qualquer funcionário inglês, não precisa ser das tropas, qualquer funcionário inglês, sofreria uma represália muito mais forte. O que acontece? Os membros que idealizaram o Boston Tea Party, sendo julgados na Inglaterra, muito provavelmente seriam condenados à morte. Então, acontece o primeiro Congresso da Filadélfia. No primeiro Congresso da Filadélfia, simplesmente, os colonos eles vão fazer uma lista de exigências, eles vão se negar, né, a esse julgamento que aconteceria na Inglaterra, e eles vão fazer outras exigências para que acontecesse um meio termo, já que a Inglaterra precisava das 13 colônias também. Então eles mandam, né, todas essas exigências, eles mandam a parte deles, né, o que eles achavam que seria justo pelo ocorrido, eles mandam para a Inglaterra. E é ignorado. Na verdade, começa uma pressão ainda maior para que os responsáveis pelo Boston Tea Party apareçam e sejam penalizados. Então acontece o segundo Congresso de Viena, o segundo Congresso da Filadélfia, estou com pensamento em outro conteúdo, desculpa. O segundo Congresso da Filadélfia, que é quando os colonos decidem ali, né, já existia uma liderança muito forte de George Washington, ele já era uma figura muito importante, né, para todas as ideias que eram colocadas para dentro dos colonos, para a cabeça dos colonos. Então, no segundo Congresso da Filadélfia, é decidido então que as 13 colônias declarariam guerra à Inglaterra e que o líder das tropas, o líder do exército dos colonos contra a Inglaterra seria George Washington, que futuramente a gente sabe, né, tem um papel muito importante quando as 13 colônias se tornam os Estados Unidos. Guerra declarada, né, vai começar todo o processo aí entre Estados Unidos e entre as 13 colônias ainda, desculpa, e Inglaterra. A guerra de fato vai ter início em 1775, né, mais precisamente em abril de 1775, na chamada Batalha de Lexington, onde os ingleses mandaram tropas com toda a força, achando que massacraria os colonos, mas os colonos estavam sim muito bem preparados e acabaram sendo uma resistência muito forte. Né? Essas batalhas, esses conflitos entre a Inglaterra e as 13 colônias vai se arrastar. E o próximo passo mais importante vem já no ano seguinte, em 1776, quando Thomas Jefferson, baseado aí em várias coisas ideais de processos de revolução que estavam acontecendo na Europa, o próprio iluminismo serve aí como base, vai escrever a Declaração de Independência dos Estados Unidos. E agora sim surgimos com o nome Estados Unidos. Então, né, a partir da Declaração de Independência, para os colonos, eles já não tinham mais nenhuma ligação com a Inglaterra. Eles já eram uma região independente. Porém, isso não foi aceito pela Inglaterra. E a batalha ainda vai se arrastar de 1776 até 1778, né, que é quando, dentro desse processo, tem mais 2 anos aí de batalha se arrastando pela frente, né? Nesse processo de batalha, os colonos ganham uma influência muito forte, né? Eles ganham o apoio da França, né? França que, historicamente, obviamente, não estava vindo ajudar só porque queria ajudar os colonos a conseguirem sua independência e tal. A França, historicamente, tem
aí tipo, uma série de conflitos, né? E é totalmente contra os ideais da Inglaterra. Isso já se arrasta aí desde a Idade Média. Então, nesse momento, para a França apoiar as tropas das 13 colônias, que agora eram os Estados Unidos, tinham acabado de declarar independência, contra a Inglaterra, era uma vitória contra a própria Inglaterra. Vale lembrar que há pouco tempo, né, tinha acontecido a Guerra dos Sete Anos, e a Guerra dos Sete Anos foi justamente entre Inglaterra e França, e a Inglaterra venceu a Guerra dos Sete Anos em cima da França. E tinha toda uma questão de relação econômica, né? A guerra aconteceu por causa de ideais econômicos. Então agora, para a França conseguir apoiar os Estados Unidos e quebrar a economia inglesa, nada melhor, né? É o que vai acontecer, né? Os colonos, eles conseguem ganhar essa guerra, o conflito aí contra a Inglaterra com o apoio dos franceses. Porém, a independência ela só vai ser reconhecida pela Inglaterra um pouquinho depois, em 1781, né? Demorou bastante. E então a gente precisa falar, né, a partir disso, a partir de entendido de como foi o processo, né, da guerra, do conflito de independência, a gente precisa falar sobre a Constituição norte-americana, né? A Constituição ela começa a ser escrita a partir de 78, né, quando a última batalha, o último conflito é vencido pelos colonos. E como eu já falei para vocês, existe toda uma base, né? Existe toda uma inspiração no que estava acontecendo na Europa, principalmente em cima do iluminismo. E os ideais do iluminismo, a gente viu isso recentemente, tratavam justamente de liberdade, igualdade e fraternidade. Então é importante a gente falar sobre como esses ideais do iluminismo refletiram em cima de um outro processo histórico, que é agora a criação da Constituição dos Estados Unidos. Só que o que a gente vai falar sobre isso é mais ou menos uma crítica direta a como a Constituição foi elaborada. Por quê? Negros e mulheres, e os indígenas também, indígenas, negros e mulheres, eles foram totalmente esquecidos pela Constituição dos Estados Unidos, nessa primeira Constituição dos Estados Unidos. Então, como é que a gente pode se embasar, né, no pensamento iluminista de liberdade, igualdade e fraternidade entre os povos, mas aí quando você vem elaborar uma Constituição, né, você corta exatamente aí uma grande parte da população. Os negros foram deixados de lado, os indígenas foram deixados de lado e as mulheres foram deixadas de fora dos ideais da Constituição, né, do que as leis defendiam. Um pouquinho mais para frente, em 1791, já quem está falando da Constituição, a Constituição americana, é criada a segunda ementa, né? No processo de construção, de aprimoramento aí das leis americanas, houveram 10 ementas. A segunda ementa, né, que a gente vê bastante as pessoas citarem em séries, em filmes, mas eu tenho direito lá, tá na segunda ementa, taranana. Dentro da segunda ementa, dentre outras coisas, né, defendidas pela segunda ementa, está o direito do porte de arma, né, que é uma questão que é sempre muito discutida. O porte de arma ele é defendido e liberado para o cidadão americano nessa segunda ementa de 1791, com o ideal de que todo homem merece ter o direito de defender a sua vida, os seus interesses, a sua propriedade privada e, quando for possível, defender o seu país. Então a gente consegue ver que no fundo, né, do pensamento da defesa do porte de arma do americano de 1791 existia ainda o medo de um conflito contra outras nações. Então a gente pode inclusive aí direcionar diretamente para a Inglaterra, né, o medo de um conflito contra a própria Inglaterra. Assim nós finalizamos o nosso conteúdo de independência dos Estados Unidos, né? Qualquer dúvida, como sempre, deixe um comentário aqui embaixo do vídeo, eu volto para dar uma olhada depois, qualquer coisa eu respondo vocês. E é isso. Tchau.